Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso espaço semanal para falar sobre saúde e bem-estar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma síndrome que afeta diretamente a qualidade de vida de muitas pessoas, que é a fibromialgia. Ontem, dia 12, foi comemorado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento dessa síndrome. E para falar sobre o assunto, já está ao meu lado o coordenador da Secretaria Municipal de Saúde de Erechim e também fisioterapeuta, Rafael Ayub. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui conversando sobre essa doença realmente que acomete muita gente e que às vezes é de difícil diagnóstico, a fibromialgia. Então, agradecemos em nome da Secretaria Municipal de Saúde, do Governo Municipal, esse espaço para a gente poder trazer aí algumas informações à nossa população. Com certeza, Rafa. Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia ela é uma condição marcada por dores crônicas, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem definir se é nos músculos, nas articulações. Além disso, afeta a saúde mental, a questão da ansiedade, da depressão, enfim, são vários sintomas juntos. E por isso, como você disse, é um difícil diagnóstico e também uma semana como essa chama bastante atenção para esse problema e merece realmente, né, Rafa? A gente fala, no caso da fibromialgia, hoje se estima que 10% da população mundial sofra com fibromialgia. E tu falasse muito bem, a fibromialgia hoje, ela se caracteriza principalmente por uma dor generalizada no corpo. Mas a dor generalizada no corpo também não é um sintoma ou um sinal exclusivo da fibromialgia. E aí se confunde muito as patologias. Eu posso ter, por exemplo, aqui, dengue, uma gripe forte, que também vai me dar dor no corpo todo. Então, não adianta só se caracterizar a fibromialgia como uma dor crônica no corpo todo. Existem maneiras de se fazer o diagnóstico diferencial hoje. Antigamente, trazendo um pouco da história, assim, a fibromialgia ela era diagnosticada através de pontos dolorosos. Então, tem um mapeamento no corpo humano lá com 15 pontos de gatilho, digamos assim, de dor, e aí se avaliava apertando aqueles pontos. Se tivesse dor em mais de 11, já se diria que era fibromialgia. Claro que esse não é um diagnóstico exato, mas a fibromialgia, justamente por ter uma causa que a gente chama no meio da saúde de idiopática, ou seja, ninguém sabe ainda a fundo qual é a causa da fibromialgia, então o sintoma dela de dor se mistura. Mas um paciente com fibromialgia, e é isso importante que a gente alerte nessa semana, aquele que pode daqui a pouco estar pensando, será que eu tenho, será que eu não tenho? Como é importante se informar e procurar um profissional adequado. A fibromialgia, tu falou bem, ela pode causar uma ansiedade maior, um estresse maior. A dor no corpo o dia inteiro, você imagina em casa, ter dor o dia inteiro para fazer qualquer coisa. É difícil de trabalhar, é difícil de ficar em fila. Então, essa dor não sendo tratada, e às vezes o paciente faz uma automedicação, né? Vou tomar um remedinho para dor que vai passar, não está tratando a sua causa, não está melhorando e ainda está piorando justamente por estar botando mais remédio para dentro. Isso pode causar uma síndrome, inclusive, no intestino, trancar o intestino. E a gente fala que um dos sinais da fibromialgia é o sono não ser reparador. Então, a gente dorme e não descansa por causa da dor, irritabilidade aumenta, pode dar até lapsos de memória, e isso com dor, quem já teve muita dor sabe, não necessariamente pela fibromialgia, mas daqui a pouco está falando uma coisa, esquece. Então, são sinais que podem estar associados ao diagnóstico de fibromialgia, mas que é importante procurar um profissional adequado e, por isso, repito, a gente não tem semana de conscientização de tudo que é patologia, porque a maioria das patologias a gente já conhece, a gente já sabe como diferenciar um cardiopata, um diabético, são de diagnósticos talvez mais fáceis. Por isso a importância dessa semana em maio, aqui instituída por lei no nosso município, de conscientizar aquele paciente que pode ter, para que ele busque mais informação, para que ele busque alguns direitos que já existem, mas principalmente para ter uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente, e afeta principalmente as mulheres, né, Rafael? De 30 a 50 anos. Nessa faixa etária, uma grande maioria é mulher com quadro de fibromialgia diagnosticado mesmo. Vale o alerta para os sinais, né? E logo procurar ajuda, como você falou. Importantíssimo. A rede básica hoje conta, inclusive, com reumatologista em seu quadro, que hoje é o profissional
talvez mais habilitado para diagnosticar, não o único, obviamente, mas talvez o mais habilitado justamente por trabalhar essa questão de dor. Então, é importante que se procure um profissional adequado para tentar fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto, né? Certo. Bom, em meio às opções de tratamento após o diagnóstico confirmado da fibromialgia, está a fisioterapia, certo, Rafael? Como que ela funciona e pode ser aí uma das principais aliadas, certo? Na verdade, para a fibromialgia, como a gente associa muito, às vezes, o desencadeio da doença ou por um trauma psicológico, ou por uma ansiedade, ou por um nível de estresse alto, o importante é que não só a fisioterapia, mas também que exista uma equipe multidisciplinar também trabalhando. E aí a gente destaca a importância de ter uma atividade física regular, de ter um sono adequado, uma alimentação adequada. Mas a fisioterapia, em específico nesse caso, ela trata muito bem questões de dor. Seja pela acupuntura, que também é uma parte de especialização da fisioterapia, junto com outras profissões, e também por aqueles equipamentos que a gente sabe. Quem já fez fisioterapia sabe, a base da fisioterapia é diminuir dor e repor movimento. Então, um paciente com muita dor, a gente pode usar técnicas de fisioterapia de relaxamento, de diminuição de dor, aplicação de equipamentos com aqueles choquinhos que a gente chama assim tradicionalmente na área da fisioterapia, alongamentos, questão de estrutura muscular, equilíbrio, organização. Então, a fisioterapia ajuda muito, principalmente nos momentos de crise. Mas o importante é isso, trazer a importância dessa equipe multidisciplinar, trazendo, repito, uma alimentação adequada, um exercício físico regular e também, nos casos de crise, uma fisioterapia para conseguir diminuir rapidamente esse nível de dor e tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Readequar a rotina também, como um todo, certo? Isso é importante, principalmente quando a gente fala, e às vezes, né, o estigma que tem o paciente de fibromialgia já é que ele sofre uma discriminação. Por quê? Porque geralmente a gente vê, imagina, a gente falou, mulheres entre 30 a 50 anos. A fibromialgia não tem uma aparência como outras patologias, por exemplo, o paciente está amarelado, o paciente está com um gesso. Não, a fibromialgia é uma dor. E aí, às vezes, a gente vê uma pessoa rígida e pensa, esse cara não pode estar com dor, está mentindo, isso é psicológico, vai tratar com um psicólogo, com um psiquiatra. Às vezes, o fibromialgico precisa realmente de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mais em detrimento do quadro de estresse e de ansiedade do que ser uma doença psicológica, obviamente. Então, ele já é discriminado pela sua doença. E aí a gente vê essa discriminação social, né? Então, ele tem a fibromialgia, é de difícil diagnóstico, roda de médico em médico, às vezes circula, não consegue um tratamento adequado, e além disso a sociedade vê ele como um farsante, que está mentindo, que não tem. Vocês imaginem um paciente com dor contínua 2, 3 dias, não consegue dormir, como é que ele vai trabalhar de forma adequada? Então, são essas informações que nessa semana é importante a gente reforçar para aqueles pacientes que possam se enxergar num possível quadro, até porque, como falávamos antes, se 10% da população sofre de fibromialgia em formas de estimativa mundial, aqui em Erechim até hoje a gente tem cadastrado no máximo 10 pessoas. Então, provavelmente o nosso universo com pacientes de fibromialgia seja maior. E a gente precisa se organizar e precisa dar atenção a esses pacientes para que eles possam realmente ter uma vida o mais normal possível convivendo com essa doença, né? Com certeza. E esse respeito mesmo da sociedade como um todo, seja nos locais de trabalho, nos diferentes espaços, na própria família, né, Rafa, que às vezes não tem essa compreensão. A gente puxa muito para esse lado psiquiátrico quando a gente não vê a causa de dor num paciente, né? Não só na fibromialgia, em outros casos também. E principalmente a preocupação da empatia social, né? Quando a gente vê, depois a gente vai falar, o benefício que o paciente com fibromialgia já alcançou é um benefício de poder usar as filas preferenciais. E aí daqui a pouco tem alguém numa fila do lado que não é preferencial, vê aquela moça de 30 50 anos, bem vestida, que está ali sem aparentar uma doença, mas que ela tem ali consigo a carteirinha da fibromialgia que ela pode apresentar no caixa, e não que a gente fique ouvindo, né? Olha lá, furando fila, olha lá. Então, é essa conscientização.
de que realmente também a população utilize os benefícios quando ela realmente tem direito, mas de a gente ter empatia de saber que se tem alguém naquela fila é porque realmente ele tem o direito de estar ali e principalmente porque ele tem alguma patologia que dificulta a sua mobilidade ou principalmente a sua cognição ou qualquer outra coisa associada, né? Sem dúvidas, merece uma atenção especial e exatamente pensando nisso e nessa linha de beneficiar, né, de alguma maneira ou diminuir, tentar minimizar aí um pouco desse desconforto, digamos assim, né, que muitas vezes os pacientes sofrem, a Prefeitura de Erechim, então, anunciou essa semana uma medida, né, Rafael, em relação ao atendimento preferencial em alguns serviços, né, os principais serviços, seja no comércio, enfim, para justamente ajudar esses pacientes. E para isso é preciso ter um documento. Como é que vai funcionar na prática? Na verdade, essa é uma lei municipal desde 2019 já, Isabel, que eu tive a honra também de apresentar esse projeto de lei quando estava vereador, principalmente porque tem um vínculo muito grande com uma profissional que trabalha na Anfibro. A Anfibro é a Associação Nacional dos Pacientes de Fibromialgia. E aqui, se me permite, a história ela é muito legal. Em 2019 ainda, se mobilizou um grupo de pacientes por redes sociais, porque não tinha, justamente por causa disso, a dificuldade no diagnóstico, a dificuldade em algumas atividades do cotidiano, de conseguir justificar, a dificuldade de trabalhar. Começou-se a se unir alguns pacientes com fibromialgia, entre eles um de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre ali, um paciente que até depois foi a lei que está em discussão a nível federal, leva o nome dele, que é o Daniel. Ele começou a mobilizar, procurou o Ministério Público Federal, procurou a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e começou a mobilizar municípios que quisessem aprovar essas leis. Primeiro falando na questão do atendimento preferencial, mas talvez avançando para a questão do estacionamento rotativo nas cidades que tem, e principalmente a briga é para ter os mesmos direitos previdenciários que qualquer outra doença crônica incapacitante. Não chegamos lá ainda nesse reconhecimento de doença incapacitante perante ao INSS. Existe uma briga, inclusive, com o Tribunal Superior de Justiça, que determina uma avaliação específica lá para esses pacientes, para poderem ter os mesmos benefícios de doenças incapacitantes. Mas esse grupo começou a se formar ali na Anfibro e isso foi distribuindo para todos os municípios. Então, nós aprovamos em 2019, foi regulamentada, e hoje o paciente, para ter acesso a essa carteira de paciente portador de fibromialgia, ele precisa comparecer na Secretaria Municipal de Saúde com a sua carteira de identidade, o seu cartão SUS, um comprovante de residência e o diagnóstico feito. Nesse momento aqui, a gente regulamentou que ele fosse feito por reumatologista, até porque temos o reumatologista na rede, mas não precisa ser o do SUS. Quem tem reumatologista particular pode procurar, vem com o atestado dizendo lá o CID da doença fibromialgica que a gente emite a carteirinha. E aí nós falávamos antes, hoje nós temos aqui em Erechim um universo talvez de 10 carteirinhas emitidas. Então a importância, repito mais uma vez, dessa semana de conscientização. Aqui em Erechim a lei dá o benefício justamente de se utilizar esse espaço das doenças incapacitantes, então, né, do atendimento preferencial, como chama, tanto em filas do serviço público como em filas privadas, em supermercado, bancos. Mas cabe aqui uma ressalva, até porque falamos em saúde, que não tem preferência no atendimento com um médico em saúde. Até porque hoje os critérios são de urgência e emergência em relação a conseguir acessar um serviço especializado. Mas a gente não tem uma fila de espera tão grande na área de reumato. Se tiver um encaminhamento da UBS para o reumato, provavelmente vai estar fazendo esse acompanhamento para fazer o diagnóstico correto e, caso se enquadre no diagnóstico de fibromialgia, vai poder fazer a sua carteirinha, que nesse momento tem uma validade por 2 anos, para usufruir nesse momento desses benefícios, mas quem sabe aí a gente conseguir até formar um grupo maior, que esses pacientes consigam se reunir, fazer mais força ainda na associação, para quem sabe um dia a gente ter tranquilamente os mesmos benefícios ao paciente fibromialgico do que outras doenças incapacitantes, principalmente do ponto de vista previdenciário, né? Sem dúvida, que é essencial. Bom, Rafael, então a gente gostaria de reforçar, né, que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que precisar ser feito, pode procurar a equipe da Secretaria ou direto na Unidade Básica de Saúde, que é o contato mais próximo para esclarecer, né? Agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Se tu me permite só dizer que ontem, dia 12, também tivemos no
na rede social Facebook da Anfibro uma live que foi muito legal com o responsável pelo Laboratório da Dor de Porto Alegre, do Hospital de Clínicas, e o de Brasília, discutindo sobre a fibromialgia. Então, pesquise lá nas mídias sociais também, dá uma olhada nessa live que foi ontem. E tivemos também a iluminação de prédios públicos aqui no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa. Em Brasília, tivemos o Congresso Nacional Iluminados de Roxo, em alusão ao Dia de Conscientização do Paciente com Fibromialgia. Obrigado a todos e a gente está sempre à disposição. Com certeza, obrigada. É muito importante mesmo chamar a atenção, e é uma atenção permanente, lógico, ao longo de todo o ano a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas esse momento é ainda mais especial. Desejo a todos uma ótima noite, um excelente fim de semana e até o próximo encontro.